É, Bom dia a todos, que Deus abençoe a todos e que todos tenham uma boa semana de prova, certo? Essa semana, como a gente sabe, ficou marcado para as avaliações. Eu espero que todos tenham ido pegar as avaliações na escola, para poder acompanhar o roteiro das provas que eu vou estar passando aqui, as explicações, ok? Então, hoje eu vou estar mandando a avaliação as explicações da avaliação de português, certo? Beijão para todos, saudades, né, gente? Mas vai estar passando. Fé em Jesus Cristo vai demorar pouco. Então, aqui na avaliação de português tem um textinho, né, que é um dia chuvoso. A Joaninha Lise saiu de casa animada para passear, mas mal voou até o grande girassol quando gotas de chuva começaram a cair. Depressa, a pequenina se escondeu debaixo das folhas da roseira, onde conheceu a abelha Benina. Enquanto conversavam, a formiguinha Polly, amiga de Benina, convidou-as para tomarem um lanche até a chuva passar. Juntas, as três se divertiram muito, abrigadas dentro do formigueiro. No fim da tarde, Lise voltou para sua casa muito feliz por toda aquela chuva, pois além de molhar todo o jardim, ainda ajudou a fazer novas amizades. Aí a autora Ana Furtado. Aí aqui na primeira questãozinha, qual é o título do texto? Certo? Então, como a gente já observou, o título do texto ele fica bem no início do texto, né? Que é o nome do que você vai ler. Então, tem bem no início do texto, você vai lá procurar e ver. Tem Lili, mas não é Lili, é Lise, ok? Então, Lise saiu de casa para fazer o quê? Então, você vai procurar também lá no primeiro parágrafozinho e vai ver a resposta. Na terceira, logo que a Joaninha saiu, ao chegar até o girassol, o que aconteceu? Dentro do texto. É leitura e interpretação de texto, certo? Na quarta, onde Lise se escondeu da chuva? Dentro do texto você vai ver essas respostas. Quem Lise conheceu quando foi para as folhas de roseira? Aí você vai ver no desenrolar do texto o que foi que aconteceu, onde ela se escondeu, quem ela conheceu. Na sexta questão, a formiga Polly convidou Benina e Lise para fazer o quê? Certo? Então, vamos dar continuidade. Lá na sétima questão, vocês perceberam que eu coloquei o roteiro desse mês revisando toda esse semestre, certo? Esse primeiro e o segundo bimestre, não dei continuidade a conteúdo novo, só mesmo revisando enquanto consonantal, enquanto vocálico, separação de sílaba. Eu incluí um dígrafozinho, mas foi até por falha, mas não tem problema, se responder, beleza, senão eu vou desconsiderar, certo? Não vou prejudicar ninguém. Na sétima questão, você vai ordenar as sílabas e formar palavras. As sílabas estão desordenadas, ok? Então, você vai ordenar e formar palavras e depois circular os dígrafos. Os dígrafos eles podem ser RR, SS, CH, né? LH, NH, QU, GU e dentre outros. Então, aqui você vai juntar e vai... Primeiro exemplo, tem atolhar. Então, aqui você vai botar o quê? Toalha. Qual é o dígrafo? Lha, que é o LH, ok? Lá na oitava, é correto afirmar sobre as palavras psicólogo absoluto
É correto afirmar sobre as palavras psicólogo absoluto, é certo. Elas possuem encontro consonantal? Nos dois casos, os encontros consonantais são inseparáveis? São polissílabas? As duas têm 4 palavras, você pode marcar mais de uma opção, ok? Você pode marcar 2 opções. Você vai separar elas e vai ver se elas são encontros consonantais separáveis ou inseparáveis, certo? Se elas são realmente encontros consonantais, o encontro de 2 consoantes juntas na mesma sílaba, ou encontros consonantais em sílabas diferentes. Se são polissílabas e possuem 4 ou mais sílabas, né? Então você vai marcar mais de uma opção. Na nona questão a gente tem uma tirinha, né? É um tipo de texto. Aí tem o mundo de Leloca. Mundo de Leloca. Cantando na mala. Que história? A polícia prendeu um ladrão que tentou passar pela alfândega com um canário escondido na mala. E como a polícia descobriu este bandido? Perguntou a pequenininha. O canário começou a cantar. Papai, preciso urgentemente entrar numa aula de canto, falou a pequenininha, né? Por que, Leloca? Caso alguém me roube, eu não sei cantar, certo? Então, aqui no primeiro quadrinho, o pai está lendo um texto. Ele é um texto científico, ele é um texto poético, que é um texto com poemas. É um texto informativo, tá passando alguma informação para você? Ou é um texto jornalístico? Vocês observem bem que ela diz que história, a polícia prendeu um ladrão que tentou passar pela alfândega. Então, ela parece que ela está lendo ou um jornal ou uma revista. Então, aí você vai lá e coloca marca na opçãozinha. Você vai retirar na letra A da tirinha palavras com encontro consonantal. Palavras com encontro consonantal são palavras que têm 2 consoantes juntas. Aí você vai retirar também na letra B 2 palavras com encontros vocálicos. Encontro vocálico é o encontro de 2 vogais. Na letra C você vai procurar palavras com acento circunflexo, chapeuzinho, e o acento agudo, o tracinho, ok? E na última questão nós vamos criar um textozinho bem legal, né? Você já teve uma festa de aniversário bem gostosa, que com certeza todos já devem ter tido, certo? Então, conte como foi sua festa. Você vai dizer como foi a sua festa de aniversário. Pode ter sido aniversário de 1 ano, de 5 anos, de 10. Não importa que tenha, não precisa ter sido esse ano, tá? Dos anos anteriores. O que você achou mais legal, ok? Então, essa daí é a provinha de português, ok? Eu espero que vocês respondam bem. Qualquer coisa eu estou no privado, pode me tirar dúvida a qualquer momento. Eu vou estar atenta para responder. Agora eu vou enviar a de matemática, tá? Beijo. Olha eu aqui de novo, agora para explicar a provinha de matemática, certo? Então, aqui, 4ª avaliação de matemática. Por favor, não esqueçam de preencher o cabeçalho. Ainda tá vindo provinha para mim corrigir sem o cabeçalho preenchido, certo? Então, a tia não lembra da letra de todo mundo mais. Faz muito tempo que a gente se viu. Então, fica muito difícil para me corrigir sem o nome do aluno. Então, eu peço, a primeira coisa que vocês pegarem a provinha que vocês forem responder, coloque a letrinha. Ó, o coraçãozinho ali no quadro caindo. Oh, meu Deus, cadê? Não caia o coração, é o coraçãozinho dos meus alunos, certo? Então, aqui, 4ª avaliação de matemática. Observe os sólidos geométricos no quadro. Aí, aqui eu botei o exemplo e o nome dos sólidos, que é o paralelepípedo. Aí tem o cilindro, tem o cone, tem o cubo e tem a esfera, certo?
De acordo com esses exemplos que eu dei, que você vai responder a primeira questão e as demais. Então, na primeira questão, agora observe os objetos abaixo e coloque os nomes dos sólidos geométricos. Você vai associar as figuras aos sólidos geométricos. Eu vou dar um exemplo aqui. O globo terrestre, ele parece com o quê? Ele parece com um paralelepípedo? Não. Ele parece com um cilindro? Não. Com um cone? Tá mais para um chapéu de aniversário cone, certo? Com um cubo? Também não. Então, ele parece com uma esfera. Aí você vai lá e pode colocar o nome esfera, certo? Aí essa latinha aqui, né, uma lata que tem os pega-vareta, o nome pega-vareta, ela parece com o quê? Com paralelepípedo? Não. Ela parece com um cilindro. Então você vai lá e coloca o nomezinho. Ficou um pouco pequeno, mas você pode colocar saindo, viu? As letrinhas, ou então em cima. Na segunda questão, você vai colocar o nome das figuras a seguir, de acordo também com os exemplozinhos que eu dei lá em cima, né? Aí aqui tem uma esfera, aí tem um cubo e assim sucessivamente. Na terceira questão, a gente vai marcar as opções. Você vai marcar a opção abaixo, quais são os objetos que lembram corpos redondos, que se movem, que rolam, ok? Um cone de trânsito, uma bola, um dado. Na opção, você tem que ser os 3 corpos redondos, ok? Não só um ou 2, tem que ser os 3. Então, vocês observem bastante. Corpos redondos são os que rolam. Tem a facilidade de sair tipo uma bola. Então, na quarta questão, das figuras abaixo, quantos são os corpos redondos? Aí você vai lá e vai marcar. Ok? Então, na quinta questão, das figuras abaixo, aqui representa a planificação de um cilindro, que é o cilindrozinho. A planificação quer dizer o desenho geométrico desmontado. Certo? Então, aqui tá muito fácilzinho, né? A gente tá percebendo aqui já na cara que parece que é a figura 3. Só para dar uma ajudazinha para vocês, ok? Então, na sexta questão, das figuras abaixo, aquela que representa um corpo redondo é. Então, das figuras abaixo, aquela que representa um corpo redondo é. Aí você vai marcar. Na sétima questão, você vai preencher a cruzadinha com o nome dos sólidos, né? Você vai botar o nome cubo, número 1, aí número 2, você vai botar o nome cilindro, e assim sucessivamente. Cone. Na oitava questão, você vai observar as imagens abaixo e vai contornar de azul as curvas fechadas, que não tem nenhuma aberturazinha, certo? E de amarelo a curva aberta, que elas não têm, elas não se fecham, ela é aberta, ok? Na nona, você vai observar as imagens seguinte, fazer um X, né, que representa, nas linhas que representam curvas fechadas. Então, vocês vão observar quais são as curvas que estão fechadas, desenho que tem curvas, né, fechadas, e vai marcar. Na décima, né, eu coloquei umas continhas de adição e subtração. Né? Na subtração, vocês vão observar a questão de subtração, né? Tem aqui 22 mais 13. Você vai começar, nós começamos da direita para a esquerda, certo? Então, aqui o 2 menos 3 não tem condição, então você vai lá, pede emprestado, fica 12. 12 tira 3. Então, fica o quê? 9.
Aí aqui ficou 1, porque a gente prestou para cá, então fica 1 menos 1, fica 0. Lembrando sempre que nós começamos da direita para a esquerda. Então, vocês vão responder essas questões. Eu coloquei algumas para tomar emprestado, viu? Vocês observem bem aí. E aqui na última questão, vocês vão resolver as adições, ok? Aqui, ó, 4, 3, 2, 5, 3, 0. Então, começando também da direita para a esquerda, 2 mais 0, 2, 3 mais 3, 6, 4 mais 5, 9. Certo? Então, eu sei que vocês são bem atentos, né, às provinhas. Até agora todas as provas estão vindo bem respondidas, certo? O orientador de vocês, o pai ou outra pessoa que esteja orientando, tá de parabéns, né? Porque nesse momento tão difícil que a gente está passando, eu estou vendo que tem gente que está se sucedendo muito bem nas atividades, nas provas, nos trabalhos que eu mando. Eu sei que é difícil, gente. A gente está passando por essa questão de estar assistindo esses vídeos, certo? Com orientações de atividades em casa. Mas é um momento que requer toda essa situação. É um momento que realmente requer, é um momento que ainda continua difícil, não tem uma vacina ainda, mas com fé em Deus vai aparecer logo e que vai dar tudo certo. Tem pessoas ainda que ainda tem toda uma dificuldade de me enviar atividades e tudo mais, mas eu dou os parabéns para os que me enviam. Eu não vou citar nomes porque eu acho que cada um sabe do que vocês fazem, certo? E das suas possibilidades. Mas eu dou os parabéns mesmo aos pais que me enviam as atividades na hora que terminam de fazer, mandam as atividades, eu observo bem tudo. Não pensem que eu não observo, porque eu observo. Então eu dou parabéns mesmo, viu? Então, beijão, e amanhã eu vou estar enviando o restante das orientações das outras avaliações. Qualquer dúvida, estou disponível.